Fala, amigos criadores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mazeiro Aves. Eu sou Leonardo Mazeiro e hoje a gente vai falar das principais raças de marreco no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal que ajuda bastante a fazer mais vídeos como esse. E bora lá pro vídeo. Começando a falar, da origem dos marrecos domésticos, eles vieram do Anas patriorhinchus, que é uma espécie de marreco selvagem, que a gente chama aqui no Brasil de marreco mallard, nos outros países chamado de mallard duck ou pato real. É uma ave originária da Ásia e da Europa, bem difundida. Ela tem uma grande importância para caça, para aves de caça. É uma ave tradicional de caça da Europa e da Ásia. E ela começou a ser domesticada como isca, para atrair os patos selvagens para um campo de tiro, para ficar mais fácil de caçar. E essa domesticação, com o tempo, levou ao surgimento das raças de marreco doméstico. Bom, a primeira raça que eu vou falar, marreco Pequim. Ele é originado da China, é considerado uma das raças mais antigas e mais difundidas no mundo inteiro. Ele possui vários padrões e linhagens, porque foi uma raça muito utilizada como cruzamento para aves de corte, marrecos de corte. E a principal característica dele é essa plumagem toda branca e o bico amarelo. Bom, a gente tem vários padrões, como eu falei, dessa raça. Um deles é o Pequim americano, que é também chamado de Jumbo Peking. Ele é um marreco de corte, pesado, pode chegar aí a 3, 4 quilos com facilidade, em pouco tempo, normalmente 60, 80 dias. Ele é um marreco que ele é um híbrido do Pequim com outras raças, Roen e tal. E ele acabou ficando com esse formato mais horizontal, em comparação aos outros tipos de Pequim que a gente vai ver. Bom, outro padrão da raça Pequim é o Pequim alemão, que também é chamado de Pequim original, É o primeiro padrão de Pequim que surgiu, que ele também é na cor branca, com o bico amarelo, e ele tem, apesar de ser uma ave pesada, ele tem o corpo ereto, muito semelhante ao marreco corredor indiano que a gente tem aqui no Brasil também. Outra curiosidade é que essa raça no começo ela não era branca, ela era de coloração clara, um marrom bem claro, igual essa fêmea que está aqui na foto, mas com o tempo eles foram perdendo e padronizando ele na cor branca. Outro padrão da raça Pequim é o Pequim poedeira, também chamado de White Layer. Ela é uma raça que é muito utilizada para postura, No Brasil a gente não tem muito consumo de ovos de pato, ovos de marreco, mas em outros países isso é bem importante, tem uma importância grande na alimentação humana. Então a gente tem essa linhagem de postura também do marreco Pequim. O Huan é uma outra raça de marreco de porte gigante. Ele é originado da região de Rouen, na Normandia, em meados do século XVIII. É uma ave grande, de porte bem horizontal. E você pode ver que o corpo dele até a quilha, arrasta no chão quando ele anda. Ele foi usado como base, também para muitas raças e linhagens que surgiram depois, principalmente dedicadas para corte. Hoje já existem outras variações na raça, como a cor apricot e o branco, mas em suma a cor dele, essa cor selvagem, cor do marreco selvagem mallard. Aqui mais algumas fotos dele, pode ver tanto o macho quanto a fêmea tem esse porte
praticamente quadrado, né, do corpo. Outro padrão da raça Huan é o Huan Claire, né, que é uma ave que conserva, né, as características do original, mas apesar de ser pesada, né, ela não tem aquela quilha arrastando no chão. Uma raça mais comum também e mais fácil de se reproduzir, né, porque o Huan, por conta do formato do corpo dele, ele tem uma grande dificuldade para ser reproduzido. Outra raça bem comum, né, que a gente encontra aqui no Brasil é o Blue e Black Swedish. Eles têm origem na Europa inteira. Eles são muito semelhantes com a raça Pomerânia, que a gente vai falar depois. Mas a principal diferença, né, entre o Pomerânia é que eles também têm algumas manchas brancas nas asas, que o Pomerânia não tem. Eles têm essa característica do corpo cinza, né, e o do babador branco. Só que o cinza, né, por ser uma cor com vários genes, né, representado por vários genes, ele pode originar filhotes pretos e também filhotes da cor lavanda, como tá aí na foto. Também é uma raça de porte grande. Aqui mais fotos, né, do Blue, do patinho. Outra raça bem famosa aqui no Brasil, né, os Cow Ducks, que eles são originados da Holanda. E aqui eles são conhecidos como Cull ou Mini Cull ou Mini Marreco, né? É uma raça miniatura que foi famosa também no mundo inteiro como pet. E aí tem várias cores reconhecidas, tem pompom, sem pompom. E eles são aves com um certo grau de nanismo, né? Eles têm alguns ossos do corpo mais curtos, como o das pernas, do bico. E eles são muito valorizados por isso. Então, quanto mais curto são as pernas ou o bico, maior é o valor da ave. Eles são amplamente utilizados, né, como pets, assim como as sedosas são considerados, né, os pets do futuro. Aqui mais algumas fotos, né, de várias cores desses marrecos. E tem um cara ali com o marreco até na cama. Eles são muito dóceis. Outra raça, né, que muito comum aqui no Brasil é o pompom, que lá fora eles chamam de cresta. É uma raça bem antiga, né, na verdade. Ele tem a origem de uma mutação e ele foi descrito até por Darwin, né, no século XIX, no livro dele, A Origem das Espécies, que ele fala um pouco de genética. E essa mutação condiciona esse tufo de penas no topo da cabeça, que na verdade eu já comentei em outros vídeos que eu fui convidado, né, que é um gene letal. Muita gente não sabe. Gene letal é aquele gene que ele pode causar a morte da ave ou no desenvolvimento embrionário ou uma doença genética mais para frente. Esse gene aqui, na conformação dele, né, em homocigose, ele pode causar, né, a malformação da caixa craniana da ave e o embrião chega a morrer dentro do ovo, ou então nasce e tem alguns problemas neurológicos. É muito comum você ver problema neurológico na raça pompom. O pompom, como ele é uma mutação, ele foi passado para várias raças depois, né? Mas existe a raça pompom mesmo, que originalmente é branca, mas depois foram aceitas outras cores que foram introduzidas com cruzamento. Aqui outras cores, né? O pompom da cor apricot e o branco. Outra raça muito comum aqui no Brasil, né? O marreco corredor indiano. Ele foi originalmente desenvolvido para alta postura e prolificidade, né? Uma ave que se reproduz muito fácil, bota muito. É uma ave de corpo esguio e altamente ereto, né? Ele fica bem de pezinho quando anda. Ele é um marreco que ele foi selecionado para ter um peso bem baixo, né? Para ser bem eficiente para postura, comer pouco e tal. É uma espécie extremamente ativa e por isso ela é utilizada na Ásia para combater praga, né, na plantação de arroz, gafanhoto e tal. Eles são vorazes por insetos.
Aqui no Brasil eu já ouvi as pessoas chamarem ele de marreco pinguim, por conta do jeito que ele anda. Também tem várias cores, vários padrões de cores já aceitos, né? Mas o principal da ave é esse corpo bem esguio. Outra raça que agora a gente tem aqui no Brasil, né, é o Saxony. Ele foi desenvolvido a partir de Roens, né, os German Packers e os Pomerânios Azuis, por volta do ano de 1930, né, por esse cara chamado Albert Franz, lá na Alemanha. É uma ave também de porte grande, da coloração apricot, que é esse coloração selvagem desbotada, né, com o pescoço cinza. E eles são conhecidos pelo seu apetite por forragens, né, forragens verdes. É um bom pastador. Aqui no Brasil a gente estabeleceu ele faz uns 2 anos, né, em parceria minha lá com o Mário Salviato. Eu tinha algumas aves que não eram da raça, né, mas eram da cor. E a partir de seleção a gente conseguiu chegar nessa raça. E hoje o Mário tem lá disponível para venda. Aqui mais algumas fotos, né? Agora eu vou falar de algumas raças menos comuns, né? Mas que vale a pena a gente citar. É o Welsh Harlequin, que é essa raça que também lembra o marreco selvagem na cor, mas ela tem um fundo branco, né? A fêmea dele é bem bonita também. O Bali, que é essa raça que surgiu do cruzamento do corredor indiano com o pompom, né, que se popularizou também. Magpie, que seria um marreco mesclado, mas diferente do mosaico, né, que eles chamam aqui no Brasil. Ele tem as pintas no lugar certo, né, no topo das asas, no final do rabo e na cabeça. O Silver, né, esse marreco que parece muito, né, o Harlequin, mas ele tem essa máscara prateada, principalmente na fronte aí da cara. O Orpington, ele parece muito o Saxony, mas a diferença é que o Saxony tem o peito vermelho, né, e o fundo branco. E esse aqui ele tem o corpo todo canelado e só a cabeça cinza. Essa é uma raça bem interessante, né, o Rockbill. É um marreco que possui essa mutação do bico torto, né, para baixo. E ele também tem se tornado muito popular, né, nos Estados Unidos nos últimos anos. Mas aqui no Brasil a gente não tem ainda essa raça, né, como disponível, né, pra gente criar. Teria que ser importada. Outra raça de porte grande também, que é muito difícil de ser encontrada no Brasil, né? Eu vou falar depois que algumas pessoas têm marrecos parecidos, mas são de outra raça, que são confundidas com essa daqui, que é o marreco caiuga. O caiuga é uma raça pesada, né? Ele chega ali aos 3,5, 4 quilos com facilidade, assim como o Pequim. E ele tem essa característica dessa cor preta que brilha, né? Chega a ser esverdeado ou azul o corpo inteiro. E outra característica interessante desses marrecos é que os ovos deles são de cor acinzentada e chega a ser até pretos, né? E é bem interessante essa característica. Muita gente acha que, quando postam aquelas fotos de ovos pretos, que é da galinha semane, né? Mas na verdade são de marrecos caiuga. O Khaki Campbell, né? Ele tem essa conformação também de marreco de corte, né? Mas ele na verdade é um marreco de dupla aptidão. Ele foi criado por uma senhora, depois eu posso deixar o link do livro que explica, né, a história do Campbell. Foi criado pela senhora Campbell, não lembro direito o país, mas ele tem esse corpo também de cor canela escuro, com a cabeça verde. Aqui no Brasil ele era bem comum, hoje é mais difícil de ser encontrado, nem sei se existem ainda criadores dessa raça. Aylesbury, ele lembra bem, é uma raça inglesa, ele lembra bem o formato do Rouen, né, do corpo, só que branco, né? O pessoal confundia às vezes com o Pequim, mas uma diferença é que o bico deles é mais opaco, né, de cor rosada, e do Pequim é bem amarelo, né, a coloração do bico.
E outra raça que é muito confundida aqui no Brasil com o Cayuga, né, é o Black East Indian, que ele é uma raça também que tem aquela característica do Cayuga de ter o corpo todo verde, né, de tão preto, mas ele é uma raça de pequeno porte. Então ele é muito confundido com o Cayuga, e a principal diferença dos dois é essa, que o Cayuga é uma raça de grande porte, né, chega, né, aos 3, 4 quilos, e essa aqui é uma raça de pequeno porte, mais ou menos do tamanho do marreco selvagem Mallard. E aí, qual dessas raças vocês já conheciam? Deixa aí nos comentários, né? Siga a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, para mais dúvidas. E muito obrigado.